E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a aula é sobre cultura hispânica. Aí você vai me perguntar, por que eu preciso aprender cultura hispânica para o Enem? O que é, que antemão, né? Primeiro de tudo, o que é cultura hispânica? Então, o termo hispânico, ele se refere ao povo espanhol e todos os seus descendentes, como argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos, mexicanos e a maior parte da América Latina em geral. E por que isso é importante? Não sei se vocês lembram que na última aula eu falei com vocês que o espanhol no Enem, ele é um conhecimento instrumental para você acessar outras culturas, outras formas de expressões, outras formas de comunicações. Se vocês voltarem na outra lição lá, vocês vão ler exatamente o que eu estou te falando. Na primeira aula, eu falo que ele é um instrumento para isso. E como a gente vai utilizar um conhecimento instrumental sem conhecer bem uma cultura? Então, conhecer bem a cultura hispânica relativa à Espanha e à América Latina vai ser uma vantagem boa na hora de você responder as questões, porque comigo também foi uma vantagem, tá? Então vamos lá. Para entender melhor os povos hispânicos, tem que saber que na América Latina, que é o principal tema que cai na prova do Enem, sim, cai sobre a Espanha, às vezes cai uma questão sobre a Catalunha, que é uma região independente da Espanha, cai sim. Mas o principal é a América Latina. O que mais cai a nível cultural se refere à América Latina e não à Espanha, entendeu? Para entender melhor a nível disso, em América Latina, é necessário saber que as influências indígenas são muito maiores na América, ou nos países vizinhos, do que aqui é no Brasil. Ou seja, as tradições indígenas são muito mais resistentes, são muito mais presentes, são muito mais evidentes nesses países. Próprio exemplo é o Dia de los Muertos, que é um dia que os mexicanos comemoram, tá aqui no segundo slide, que é o dia que os mexicanos comemoram e prestam homenagem, não comemorar, né? Prestar uma homenagem em si, aos povos que já se foram, aos ancestrais, aos antepassados, tudo isso, todas essas pessoas que já se foram, elas são homenageadas nesse dia. E apesar que tem muita influência, o que o Halloween está influenciando, o México ainda preserva bem essa tradição, que ela não acontece de agora, nem na época da colonização, mas sim antes da colonização. Outro exemplo que eu posso dar é na questão da linguagem. O Paraguai, o nosso vizinho aqui, que tudo que é falso, o pessoal associa ao Paraguai. Ah, comprei lá no Paraguai. Então, o Paraguai ele tem duas linguagens, né? Duas línguas oficiais. Tem o Guarani, que é a língua indígena, e tem o espanhol. Isso no português não existe. A gente não tem aqui no Brasil, por exemplo, duas línguas oficiais. A gente não fala oficialmente o Guarani, nem nem o Tupi-Guarani. A gente não tem uma língua indígena oficializada. Isso já acontece. Outra coisa que vocês podem observar essa influência indígena é no próprio fenótipo deles. Se por um lado no Brasil a influência africana é muito grande, a gente tem uma influência africana muito grande, por outro lado a influência indígena é muito forte lá, tanto que você vê que eles são pessoas morenas, muitos deles, né, não todos. Na Argentina, por exemplo, a maioria do pessoal é branco, né, mas em outros países como o Paraguai e alguns outros, a Bolívia, o pessoal tem aquela característica que são pessoas morenas, de cabelo liso, preto, muito remetente aos indígenas. Então o indígena também é um grupo étnico muito forte lá, o que não é aqui. Tá? Próximo vídeo eu vou falar mais sobre as questões dos povos pré-colombianos e alguns problemas
que a colonização deixou a nós que somos da América Latina, porque isso cai bastante. Vocês vão ver em algumas questões que eu trouxe, tá?